Uma página da história vai ser reescrita no deserto do Novo México. He was there or here? He would have been on this On side. that He would have been on the side. window. 60 anos atrás, Adolf Hitler escapou de uma explosão. Ninguém nunca soube exatamente como tudo aconteceu, até hoje. Agora, as peças desse quebra-cabeça histórico serão reunidas para serem explodidas de novo. He couldn't have survived this blast. You know what I cannot believe? Only one piece of wood changed history. A vida de 12 milhões de pessoas poderia ter sido poupada não fosse a extrema sorte desse líder desumano. The July bomb plot was not the first attempt on Hitler's life, but it came by far to be the closest. Hoje, reescrevendo a história, vai dinamitar o passado. 3, 2, 1. O assassinato de Hitler, em Reescrevendo a História. Hoje, turistas passeiam por este bosque. Mas há 60 anos, um monstro passou por aqui. Hitler liked very much to sleep very long. He had 9 o'clock a.m. his breakfast, and he had this breakfast alone. And then he made a little walk, and his dog, Blondie, accompanied him. And Adolf Hitler was teaching these dogs some little tricks and so on. Esta é Rastenburg, no leste da atual Polônia. Mas em 1944, estes bosques faziam parte da Alemanha. Escondido no meio do bosque ficava o centro de comando de Hitler. Daqui, partiram ordens para exterminar milhões de judeus. O bunker de Hitler, em Berlim, ficou famoso. Mas era daqui, deste bosque, que ele e seus oficiais tomavam as principais decisões relativas à guerra. E ninguém ousava desafiá-lo. Mas alguns corajosos tentaram matá-lo. 20 de julho de 1944, 6 semanas depois do dia D. A guerra na Europa atingia o auge da violência. Norte-americanos e ingleses avançavam lentamente pela França. No leste europeu, as tropas russas enfrentavam a máquina de guerra alemã num confronto direto e sangrento. Milhões de civis inocentes morriam no conflito. Uma chuva de bombas caía sobre a Alemanha, arrasando centenas de cidades e matando centenas de milhares de civis. Bombas voadoras eram lançadas contra Londres, matando milhares de pessoas sem que o alarme pudesse avisá-las. E nos campos de concentração espalhados pela Alemanha e Polônia, o Holocausto continuava exterminando milhões de vidas. Um só homem promovia esse inferno de destruição, e sua vontade implacável estava lançando a Europa nas trevas. Mas na tarde de 20 de julho de 1944, Adolf Hitler sentou-se literalmente em cima de uma bomba relógio. A história oficial conta que a bomba fez 4 vítimas, mas que Hitler escapou. Se tivesse morrido, muitos acreditam que os 12 milhões de homens, mulheres e crianças que foram mortos nos 10 meses seguintes teriam sido poupados. A bomba colocada secretamente na movimentada sala de conferências de Hitler teria salvado essas vidas. Mas o que deu errado? Como Adolf Hitler conseguiu sobreviver a uma bomba que arrasou a sua sala e matou várias pessoas que estavam ao seu lado? Por que uma conspiração tão brilhantemente orquestrada fracassou por completo? Por que 12 milhões morreram, quando tudo estava a favor deles? Rarely could one man have the power and influence over the course of human events as did Adolf Hitler in the summer of 1944. His survival doomed millions and changed our world profoundly.
Para dissecar os eventos do dia 20 de julho de 1944 e tentar descobrir por que o atentado falhou, Reescrevendo a História reuniu uma equipe de especialistas. O arquiteto Dietmar Arnold, especialista em bunkers. Nikolai Lukal, especialista em arte digital tridimensional. O sargento Horus Mich, talvez o último sobrevivente da comitiva pessoal de Hitler. E Robert Abernethy, do Centro de Pesquisas de Materiais Energéticos. Nossa história começa com o homem que levou a bomba até Hitler, Klaus von Stauffenberg. Herói de guerra, von Stauffenberg havia perdido uma mão e um olho 3 anos antes, lutando contra os ingleses no norte da África. Mas sob o semblante sereno, havia um homem consumido pelo ódio. Ele odiava Hitler, o homem que estava destruindo a sua adorada Alemanha. He had lost his right hand, had only 3 fingers on his left hand, and had also lost his left eye. So the soldiers respected him. Plus he was an aristocrat, a count, and he was a high-ranking officer in the German general staff of the German Home Army, so no one would have believed for a minute that he was an assassin. Quando ficou evidente que a derrota alemã era só uma questão de tempo, as autoridades militares começaram uma conspiração. Eles elaboraram um plano sofisticado. Uma bomba seria levada pessoalmente a Hitler, seria colocada a seus pés e então detonada. Os homens encarregados da missão eram von Stauffenberg e seu assessor, o coronel Werner von Haeften. Os livros de história trazem detalhes claros daquele dia. Às 10h15 da manhã do dia 20 de julho de 1944, os 2 oficiais pousam no campo de Rastenburg, no leste da Prússia. Eles percorrem de carro a estrada de terra que conduz ao centro de comando de Hitler, apelidado de A Toca do Lobo. Lá ficam sabendo que o ditador italiano Benito Mussolini chegará de trem à tarde. Por esse motivo, a reunião com Hitler é adiada em 1 hora, passando para as 12h30. A partir daí, as coisas começam a dar errado. The 20th of July 1944 was a very hot day. Mosquitoes were in the air, very uncomfortable situation. So they opened the windows. They protected the windows with special steel plates, and you could open to the outside because they wanted to have fresh air. Às 12h30, von Stauffenberg diz que quer trocar de camisa antes da reunião com Hitler. Ele pede ajuda a seu assessor. Von Stauffenberg foi mutilado em combate, portanto, ninguém suspeita de nada. Uma vez a sós, eles começam a armar as bombas. Mas são interrompidos porque o Führer quer começar a reunião, então eles não têm tempo para armar a segunda carga. Resolvem colocar apenas uma das bombas na valise. Essa decisão iria mudar o curso da história. But we don't know why they didn't simply pack the second package of explosive into the briefcase. It was presumably also have been detonated by the first package. Von Haeften pega a segunda carga e espera lá fora por von Stauffenberg. After priming his bomb, von Stauffenberg walks the 400 yards to the briefing hut. The chemical fuse allows him maybe 15 minutes to place the bomb and get out of there. He manages to place the briefcase near to Hitler and then leaves the building, saying he was to make an urgent call. Von Stauffenberg deixa o local. A valise continua sob a mesa da reunião, mas perto demais dos pés de um dos oficiais. Ele pega a valise e a afasta alguns centímetros, colocando-a perto de um dos pés da mesa. Essa casualidade mudou o rumo da história. Às 12h42, a bomba explode. Das 24 pessoas na sala, 4 morrem e outras 7 ficam gravemente feridas. Von Stauffenberg observa a explosão a 200 metros dali.
Supondo não restar nenhum sobrevivente, ele foge rapidamente do local. Mas, de alguma forma, Hitler sobrevive. Sofre apenas uma luxação do pulso, uma perfuração do tímpano e tem a perna da calça rasgada. Durante a fuga, Werner von Haeften atira a segunda carga de explosivos fora do veículo. Mais tarde, a Gestapo encontraria os explosivos e constataria que ele era composto por 975 gramas de uma substância conhecida como explosivo plástico. Às 13 horas e 15 minutos, apenas meia hora depois da explosão, von Stauffenberg e von Haeften voam rumo a Berlim. Eles nem imaginam que Adolf Hitler continua vivo. Mas logo ficarão sabendo. Chemische Erzeugung haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Gedanken gekommen. Aber natürlich, die haben ja bestätigt, dass die KV sind. A represália é imediata. Em poucas horas, von Stauffenberg e von Haeften são presos e fuzilados. Os demais conspiradores são reunidos e, após julgamentos simbólicos, são executados. Alguns são estrangulados com cordas de piano. A guerra, que alguns oficiais queriam que acabasse, prosseguiu por mais 10 meses. Milhões de pessoas morreram. Cidades inteiras foram devastadas. A União Soviética avançou pela Europa Oriental e, como resultado, fechou-se numa cortina de ferro que só se abriria 45 anos mais tarde. E tudo isso aconteceu porque algo deu errado na sala de reuniões de Hitler. Um pequeno detalhe condenou milhões à morte. Não há testemunhas vivas que possam contar o que aconteceu na sala de reunião naquela tarde de julho. Os únicos registros existentes foram feitos pela Gestapo durante a investigação do atentado. Nós encontramos estes registros. Embora os julgamentos tenham sido uma mera formalidade, a investigação foi altamente profissional. O conteúdo do relatório é o seguinte. The immediate scene of the crime is the conference room in which the daily briefings took place. Room and all furniture severely damaged. Wood and leather fragments were embedded in the boarding of the walls. Detonation hole shows that the explosive device detonated above floor level. The reconstructed parts of the right of the 3 table supports clearly show the direction of the explosive wave. The upper shock wave destroyed the briefing room and dissipated through the windows, doors, and partition walls. Usaremos este relatório para reconstituir vários detalhes da explosão, incluindo as dimensões da sala, a carga de 975 gramas de explosivo e o ponto exato da explosão. Cada detalhe é crucial para entendermos como e por que Hitler driblou o destino. Mas precisaremos ir além. Para esclarecer esse capítulo decisivo da história, teremos que reproduzir a explosão que quase matou Adolf Hitler. Neste local, foram tomadas decisões que mudaram o destino de milhões de pessoas. E muitas outras morreriam por causa de uma coisa que ocorreu numa destas salas. Ou melhor, por algo que não ocorreu. Adolf Hitler deveria ter morrido na explosão. Mas naquela mesma tarde, ele mostrou os destroços a Benito Mussolini. O que Mussolini não sabia, mas poderia imaginar, é que Adolf Hitler já tinha planejado uma vingança contra os autores do atentado. Hoje, reescrevendo a história, volta ao quartel-general secreto de Hitler para encontrar as peças desse quebra-cabeça. O lugar era conhecido como a Toca do Lobo. E naquele verão de 1944, era talvez o lugar mais secreto e seguro do mundo. Die Wolfschanze war ein Hauptquartier. The Wolf's Lair was one of the armed forces' headquarters. When the war against Russia started, Hitler had to be somewhere close to the front, so they built the Wolf's Lair. Hitler once said that he would gladly sacrifice the lives of 2 paratroop divisions if they could take out the Soviet military high command. And he expected that the Russians or the British would be just as willing to sacrifice crack troops to take him out. So he ordered that his new headquarters
should be built in an area difficult for paratroops to land in. Rastenburg in East Prussia was a suitable site due to the problems that enemy paratroopers would face, landing in an area dominated by forest and lakes. The trees also providing natural camouflage. Além disso, os alemães usavam outras técnicas para esconder o local. On the edges of the roof they had put these steel loops so that they could put wires on it and have camouflage nets over the pathways so that the view from the air would have been obscured. Apart from the camouflage nets, very often we found this seaweed applied on the outside of the concrete in order to have a camouflage effect. And they had put a layer of tar on top of the buildings. And on that, another layer of tar paper, then a layer of earth. And in that, they just put plants or grass so that it was not possible to see these bunkers from the air. You couldn't distinguish them from the surrounding trees. Horus Mitch, que era sargento da SS e membro da guarda pessoal de Hitler, recorda. Als wir dahin kamen, da war das für uns alles neu. Wir haben es auch ganz schnell. When we arrived there was all new for us. It was called the Wolf's Lair, but because there were so many mosquitoes there, we rechristened it Mückenheim. Wir haben ja gleich ein Schild geschrieben. Mosquitoville. We painted a new sign right away, so it got a double name. Wolf's Lair, Mosquitoville. A Toca do Lobo era dividida em 3 zonas de segurança concêntricas. A mais central, de segurança máxima, era destinada a Hitler e seus assessores. Era a Zona A. Mais de 80 mil minas terrestres foram retiradas desta área. Esta operação durou até 1955, 10 anos depois do fim da guerra. Só depois disso foi possível caminhar em segurança pelo local. No fim da guerra, os russos chegaram e descobriram que os alemães haviam dinamitado todo o complexo. E ao fazerem isso, destruíram as evidências físicas do atentado à bomba de von Stauffenberg. Agora, nossa equipe terá que recriar a Toca do Lobo com as dimensões exatas da sala de reunião onde Hitler viu a morte de perto. O local tinha uma série de cabanas de madeira que, ao longo do tempo, foram sendo substituídas por estruturas de alvenaria e metal. It's actually very hard to figure out how the buildings were oriented because if I try to use my compass, the needle spins around as soon as I come near any metal because all this concrete is so full of steel reinforcement that you hardly can tell where north is, and it keeps changing. Os bunkers eram continuamente reforçados durante a guerra para fazerem frente ao poderio inimigo. O próprio Hitler projetou muitas dessas estruturas. He felt himself like an artist, like an architect. So he was drawing plans of houses, of bridges, and of bunkers as well. And he made his own creation to make the bunkers really bomb-proof. A paranoia de Hitler não conhecia limites. Ele construiu até bunkers dentro de bunkers. Este bunker recebeu um reforço. Uma parede foi construída ao redor dele e o espaço entre as paredes foi preenchido com cascalho. So in the case, if you have a direct hit to the bunker and the grenade or bomb will penetrate the first part of the reinforced concrete, all the energy will go to the horizontal directions, left and right. A onda de impacto de uma bomba que atingisse o complexo seria dissipada na camada externa antes de afetar quem estivesse dentro do bunker. In a certain way, it's right to say this bunker is created like a Russian doll. O abrigo pessoal do Führer também era impenetrável. Adolf Hitler was living in his bunker called Hitler Bunker. If you watch the ceiling of his bunker, this means his sphere was 8 meters thick.
and he had some rooms and very, very few personal things, some books. If you go to his room, you would see maps and documents. And he had a telephone. So he connected the war events in a very close link with his own person. Aqui há dado controverso. Alguns afirmam que von Stauffenberg achava que a reunião aconteceria dentro de dos bunkers. Por este motivo, ele teria trazido uma bomba menos potente, sabendo que dentro do bunker, os efeitos de uma explosão seriam devastadores. Como o encontro foi transferido para instalações convencionais, sua carga foi insuficiente. Mas outras evidências indicam que von Stauffenberg sabia exatamente qual seria o local da reunião. Esta foto de von Stauffenberg com Hitler foi tirada na Toca do Lobo 5 dias antes da explosão. Naquela ocasião, o bunker era pouco usado e havia uma razão. Aber jetzt beim Führer, der Bunker, der wurde ja verstärkt. It was too hot in the bunker. They had just poured hundreds of tons of fresh concrete to strengthen it, and inside it was nearly 140 degrees Fahrenheit. It would have been impossible to have a meeting in there, so the meetings were held in the briefing hut. But it's really interesting how come this piece here inside of this part. I don't know. This looks like part of the roof, doesn't it? Yes. It's fall down here. O tempo se encarregou do que os explosivos não puderam destruir. The hard part in my work will be actually to find out how all this rubble was once a real bunker, and that's true for all the buildings in the area. Everything is so destroyed. There's one good thing about the destruction of these buildings. You can see all the layers. Once this is blown apart, you can see how these different layers of wood, bricks, concrete were applied. Como era a sala de reuniões em 1944? Nikolai Lukács tentará reconstruí-la através de modelo digital para que possamos realizar os testes com explosivos. Mas para fazer isso, ele precisa de dados exatos. You can see from here he goes show you. So these are the windows that were open. Here was the windows that were also open. This was the windows from the room. Inside of this, like a shoe, there was a construction for the frame to hold the. Or for the steel shutter. For the steel shutter. You can see exactly where the frames of the windows were, and that's actually quite helpful. But still, on the other hand, it's quite hard to figure out where that actually was and at what height. Pelo relatório da Gestapo e pelos mapas do complexo, descobrimos que a sala de reunião ficava aqui. Nossa equipe também encontrou a laje que desmoronou há 60 anos. E nossos instrumentos revelaram que a laje está hoje na mesma altura que a mesa estava no instante da explosão. Parece que estamos em cima dos escombros, mas na verdade estamos bem no meio da sala de reuniões. A mesa ficava aqui. Hitler estava aqui. Michael Fedrovitz mostra onde a bomba foi colocada antes de ser mudada de lugar. And then Colonel von Stauffenberg came in with a bomb in a suitcase, and he put the suitcase exactly here. And then he left the room, and another Wehrmacht officer put the suitcase, because it was disturbing, and put it here, behind the solid wooden leg of the map table. And that's the reason why Hitler didn't lose his life. So, aqui descobrimos outra coincidência incrível. Hitler was looking at a map of the Eastern Front, and the ironical thing is, if the German Wehrmacht would be more advanced to the east, he would be on the right place where the bomb was placed. Essa posição significaria sua morte. Depois do avanço das tropas soviéticas e da ação dos nazistas que tentavam destruir o próprio passado, restaram poucos vestígios e documentos. Sabemos, por exemplo, que Hitler foi salvo pela mesa de conferências. Mas como era essa mesa? Ao analisar uma explosão, cada detalhe é importante. O tamanho e a posição da carga, a forma do ambiente e se as janelas estavam abertas
ou fechadas. Alguns desses detalhes estão registrados a 6.500 quilômetros de Rustenburg, num arquivo fotográfico em Washington. Só é preciso saber onde procurar. Adolf Hitler poderia ter morrido numa explosão que matou 4 de seus assessores e feriu outros 7. Ele acreditava ter sobrevivido por um milagre e achava que esse era um sinal de que ele estava predestinado a vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele manteria essa convicção até o suicídio no seu bunker de Berlim 10 meses mais tarde. Ironicamente, o plano destinado a encerrar a guerra acabou por prolongá-la ainda mais. Ninguém sabe ao certo como Hitler escapou, sofrendo apenas um deslocamento no pulso, uma perfuração no tímpano e tendo o seu uniforme rasgado. Reescrevendo a história, pretende reconstituir essa explosão. Mas para reproduzi-la com precisão, precisamos de algumas informações. Primeiro, as exatas dimensões da sala e detalhes da construção do prédio. Segundo, as características exatas da mesa. E terceiro, a exata composição química e o peso da carga explosiva. Mas a tarefa de tentar reconstituir a Toca do Lobo será difícil, pois os autores do atentado foram capturados e executados, e o que restou da construção foi arrasada depois da guerra. Mas existe uma maneira de voltarmos no tempo, graças a um acervo de imagens raras registradas pelo fotógrafo pessoal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Depois da guerra, os documentos nazistas que não foram destruídos pelos alemães foram confiscados pelos aliados e foram levados para um arquivo nacional em Washington. Esperamos encontrar, em meio a milhares de fotos, imagens preciosas da sala de conferências. Okay, what you can see here is the strips that show the damage. Oh, you can see it after the bombing. Yeah, this window is all busted down. You can see some of the curtains hanging outside the windows. There are no images of the interior. However, there are such shots, but not in these albums. Not in these albums. Yeah. Here's a really nice one. 2 German officers standing. You can see behind them is a wreckage of what went on inside when that bomb exploded. Nesse ponto, fizemos uma descoberta. Martin, I noticed there's holes cut into this album and it appears strips peeled away. Do you know how that might have occurred? Aside from the heavy use of these albums, that could be one of the reasons why they have now restricted people to surrogates of these albums, because people probably ripped them off, cut them out. Yeah, you can see used a razor blade, because in this case you can see what's missing here, because someone on the other side wanted something. Took this frame. Right. Someone has actually stolen a part of history. Mas as imagens que restaram serão úteis na reconstituição digital. Lentamente, a sala de conferências de Hitler começa a tomar forma. O relatório da Gestapo fornece as dimensões. Nossa pesquisa de campo confirma detalhes das construções. E, finalmente, as fotos e os depoimentos das testemunhas fornecem os detalhes finais. Photos that Marty Baldassari found in the National Archives confirm absolutely what we found on site at the Wolf's Lair. We measured known parts. For example, since we've been in the Wolf's Lair ourselves, we knew exactly that these windows from the ruins that are still there are 1 meter wide. Relating that with a few perspective tricks in the computer to this table and things like this hand, Göring's hand, probably a few percentages longer than my 20 centimeter long hand, we found out that this table was exactly 1 meter 20 wide and 6 meters long. Fizemos outra descoberta em nossa reconstituição. Algo simples, mas que a maioria dos historiadores não notou. A mesa era composta de seções desmontáveis. During our research, we found photographs of 4 long map tables used by Hitler. We think now that there were standardized table parts which could be combined to make tables of different lengths or support different loads.
I mean, you can't get a table this big and bulky into a bunker. The corridors are too narrow, and you wouldn't be able to get the table around the corners. So the only possibility is to have a table made of prefabricated parts that can be moved individually and then put together inside the bunker, like a ship in a bottle. Como a mesa era feita para ser desmontada, a força da bomba deve ter sido muito menor do que eles imaginavam. Michael e Nico usam a computação gráfica para recriar a posição de Hitler e os efeitos da explosão. Well, that's exactly the situation, I mean. And you see Hitler leaning over the table, you know, his elbow on the surface and his chin resting in his hand. And it seems that this part of the table protected him a little bit. Maybe even the explosion caused parts of the table to spin around his head. And he was not touched by these flying things. These two pieces of wood protected him from the rest of the explosion. Ao que parece, a posição de Hitler no instante da explosão e o fato da mesa ser desmontável salvaram Hitler. Temos agora todos os detalhes para realizar o nosso teste. É hora de irmos até o Novo México para matar Hitler. Nunca foi fácil encontrar um local para detonar explosivos. E depois de 11 de setembro ficou ainda mais difícil. Mas reescrevendo a história, encontrou um lugar adequado. Here at the Energetic Materials Research and Testing Center, our charter is to do research, development and testing on explosives, bombs, warheads. Trouxemos Dietmar Arnold da Alemanha para supervisionar a reconstituição. O menor erro pode tornar os resultados imprecisos. What we're going to be building here today is the replica of this table. We're going to try to get this table to look as much as possible as what it was in the original. As you can see here, looks good. The original construction looks a little bit NASA, but it's, I think, absolute no problem. Agora poderemos finalmente medir a força do impacto ao qual Hitler foi exposto e sobreviveu. Reescrevendo a história, reproduziu todos os detalhes do atentado à bomba de 20 de julho de 1944, que visava matar Hitler, para reconstituir a explosão. Fizemos réplicas com as dimensões exatas da sala de conferências, da mesa, dos homens ao redor de Hitler e até mesmo do próprio Hitler. Mas ainda falta um elemento: a bomba. Para reproduzir exatamente a carga, os engenheiros usarão um explosivo com propriedades semelhantes às dos componentes da bomba original. This is C4, which is going to take the place of the hexagen which von Stauffenberg was using at the time, which is no longer available. And today we're going to mold this into a charge which we believe was approximately brick shape. And then we'll be inserting the detonator into the priming hole. And then just simply insert this into the satchel. Para certificar que a mesa e os bonecos estão na posição correta, chamamos o líder de nossa equipe na Europa, Dietmar Arnold. Here we have had the bomb, you know. Here there was some generals, and here we have the position of Hitler, you know. But what do you think if we haven't had the generals? He will die or not? Well, all matter is going to absorb somewhat of the blast. The energy can be reflected off of surfaces or it can be absorbed by surfaces. Anything in between is going to be a barrier to him. The blast pressure can go around obstacles, but the fragments will obviously be absorbed by anything in between. A onda de impacto se propaga pela sala e retorna ao se chocar contra as paredes. But I really wonder if you see to the photographies how it's possible that people can alive inside of this room, you know, after this detonation. Explosões causam um aumento súbito de pressão do ar. E é esse aumento da pressão que mata. Para avaliar a pressão na explosão de 20 de julho, teremos que usar instrumentos de precisão. We're going to measure the overpressure in the room with these two gauges. This one is to measure the pressure that is reflected or is sent over here
from the bomb behind the table leg. And this gauge over here is looking at the bomb, and it is sensing the pressure that is coming directly from the bomb. There is nothing in between the two. Depois da explosão, avaliaremos o que restará dos bonecos. And this is a military replica of a human body, about the same height as an average 6-foot human. It's going to show some evidence of blast by fractures on it, but mostly the impacts of fragments where they'll be embedded. So the Hitler mannequin is actually more lifelike. It's got a soft tissue surface so that we'll be able to see when the blast comes what splinters went where on the body. Os resultados do teste dependerão da precisão da bomba que será usada. In original, we have had around 970 grams of explosive materials, but I don't know the American from the site. We get the same result. We looked at the chemical composition of the explosive that was actually used and looked at the equivalent energy from C4 and calculated that there's about 10% less energy available in the original explosive. Well, we have 2.2 pounds, which is 1 kilogram equivalent, but we can easily go down and adjust that weight back to 2 pounds to the 10% off. Antes de detonar os explosivos, o engenheiro Brad Bolen faz os ajustes necessários. Okay, Brad, I think now your job start. I give you the briefcase and now you must move the bomb. A área é evacuada e todos vão para o abrigo a 200 metros do local da explosão. Tudo está pronto. Finalmente, veremos o que aconteceu com Adolf Hitler no dia 20 de julho de 1944. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Antes de avaliarmos o que aconteceu com o boneco que representa Hitler, precisamos ver a leitura da pressão para sabermos quais danos os órgãos internos e os tímpanos teriam sofrido. This graph on the screen here is a pressure reading, which reads about 1.1 psi. That would blow your eardrums. Essa pressão de 0,07 kg por centímetro quadrado é a pressão necessária para causar a perda total de audição. E foi isso que aconteceu com Hitler depois de 20 de julho. Até aqui, o experimento reproduziu fielmente a história. As you can see, this is the crater. It's about what was predicted to be 8 to 9 inches deep. The table end is also thrown to the opposite end of the room. So it's pretty much just as the picture is, or the actual one is. That one has a little more damage than what our table did. Nosso teste reproduziu fielmente a explosão. Ou será que não? As you can see, the tabletop acted as a shield. You can see the leg here also, that's right where the bomb was placed against it. Teria Hitler realmente sobrevivido à explosão? But you can see the lower extremities of Hitler still was subjected to a great amount of secondary fragments off the bomb and the table. And so his pants are shredded, but then above the waist, his shirt looks completely okay. Os danos ao boneco reproduzem fielmente os ferimentos de Hitler, desde o pulso deslocado até as calças rasgadas. Nossa reconstituição é quase perfeita. In the actual fact, Hitler had punctured eardrum and a sprained wrist and then splinters in his legs. What we see here in the dummy is a lot of small but not life-threatening splinters in the legs. We see very little injury above the waist, and there is in fact an injury to the right arm just below the wrist, which is pretty amazing. And he would have died if a splinter had penetrated into his heart or into his lung or something. But the only splinters he took were in the lower body, and that's why he lived. Nosso primeiro teste mostrou que a reconstituição foi fiel aos detalhes.
Nosso boneco sobreviveu, como Hitler. Mas o que teria acontecido se a bomba tivesse ficado onde von Stauffenberg a colocou da primeira vez? We're going to be looking at a different situation altogether because we won't have that leg shielding all the people standing at the center of the table. The thing to do is build another bomb and try to see what happens if the bomb had not been moved. Montaremos tudo de novo para ver o que teria acontecido nesta hipótese. Let's all prepare for the next test. And now I place the bag directly on this plate. Here, Stauffenberg moves the bag first, and then we leave the bag on this place, and then we will see what's happened. Yeah, we like the results of the first explosion, so we're going to use exactly the same weight and see what difference the damage is going to be. Okay, let us start. O que teria acontecido se não tivessem mudado a bomba de lugar? All right, I'm charging. My systems are ready. Yeah, we're ready, James. Right? Yep. Okay. Here we go. Fire in the hole. No primeiro teste, a pressão atingiu 0,07 kg por centímetro quadrado. Uma onda de impacto que resultaria na perda de audição de Hitler, mas pouca coisa além disso. Zooming in on the pressure tracing right now. And what we're looking at here now is a gauge directly behind Hitler, which is about 154 pascals. So it's actually 22 psi. At Hitler? At Hitler, yes. Oh, so that's a lot more than the previous blast. The previous blast, yes, Right. which was about 49 pascals. And the only difference was the table leg. Se não tivessem mudado a bomba de lugar, a perna da mesa teria refletido a onda de impacto, fazendo a pressão aumentar consideravelmente. It's impossible. It's different. It's absolutely damaged. Yeah, this whole half of the table is shattered. And looks to Hitler. What's happened? Impossible. What you can say? Yeah, he doesn't have any splinters at all. It's all blast here. No wood damage, but the blast was much more powerful. It just took his clothes completely off, ripped his arms off. He couldn't have survived this blast. You know what I cannot believe? Only one piece of wood changed history. It's absolutely impossible. Yeah. I can say absolutely. I cannot believe. O segundo teste confirmou a teoria de muitos historiadores. Se a bomba não tivesse sido movida, Adolf Hitler morreria e seria o fim da guerra. Mas queremos ir além, pois acreditamos que Hitler poderia ter morrido numa terceira situação. Von Stauffenberg foi interrompido e não pôde colocar a segunda carga na valise. Mas o que teria acontecido se ele tivesse conseguido colocar a outra carga, mesmo sem um detonador? Ela teria explodido? The more sensitive explosives are, the more likely they are to sympathetic detonate. So in the case of C4, it's a very insensitive explosive, so if it's not touching, it won't propagate as easily, and there's a good chance it will just scatter around. Em nosso teste final, instalaremos duas cargas, uma com detonador e a outra sem. Deixaremos a valise na posição que ela realmente ficou. Veja o que acontece. 3, 2, 1. Ambas as cargas explodiram e uma delas estava sem detonador. Se von Stauffenberg tivesse colocado as duas cargas na valise, a sala de Hitler teria ficado assim, totalmente destruída. There's no other dummies. There he is. The trousers are shredded again. Although we have a lot more damage to the legs this time. Look to the leg here. You have a big piece of wood inside. Oh, look at this one. Huge. Right in. Really big one. Look at the rib cage up there. Haveria poucas chances de alguém sobreviver. It's not possible. I think with 2 kilo Hitler would die. Absolutely.
Mas ele sobreviveu. E 12 milhões de pessoas morreram por causa dessa mudança de plano. Klaus von Stauffenberg tinha nas mãos tudo o que era necessário para matar Hitler. Mas ele resolveu não colocar tudo na valise. Às vezes, o destino conspira contra os conspiradores. Se a reunião tivesse sido feita no bunker de concreto, a explosão, por menor que fosse devido ao espaço confinado, teria sido ampliada e teria matado Hitler. Se a bomba colocada aos pés de Hitler não tivesse sido mudada de lugar poucos segundos antes de detonar, a explosão teria demolido o prédio e matado Hitler. E, finalmente, se ambas as cargas tivessem sido colocadas na valise, ambas explodiriam, matando Adolf Hitler. Klaus von Stauffenberg morreu sem saber as consequências de sua falha. Adolf Hitler sobreviveu e matou milhões de pessoas que poderiam ter sido poupadas. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.